Fala, gurizadinha, tudo bem? Qual a importância da taxa de acerto? Afinal de contas, é o indicador mais importante para saber se um operacional é lucrativo ou não? Não sei, vamos descobrir juntos agora. Beleza? Bora pro vídeo. Então, muitas pessoas dão muita atenção e muita importância para a taxa de acerto. Porém, a taxa de acerto, por si só, ela nunca vai te dizer se um operacional é vencedor ou não. Eu posso ter um operacional, por exemplo, com 90% de taxa de acerto e ele não ser vencedor no longo prazo. Isso porque, normalmente, operacionais, principalmente para day trade, que tem taxa de acerto altas, normalmente vem acompanhado de uma razão, de um payoff baixo. O que é o payoff? O que é a razão, né? Estes dois indicadores são a mesma coisa, tanto a razão quanto o payoff. Depende da plataforma, né? O Profit trata como razão, o MetaTrader, que são as duas mais comuns, né, trata como payoff. Isso é a média de quanto tu ganha quando tu ganha. Vamos pegar um exemplo. Eu fiz 4 operações. Das 4 operações, 2 eu ganhei 100 e 2 eu ganhei 200, tá? Um exemplo. Qual é a minha média? A minha média é 150. 100 mais 100, 200. Mais 200, 400. Mais 200, 600. Divide 600 por 4 dá 150. Então a minha média, quando eu ganho, é 150. Vamos agora pensar que nós fizemos mais 4 operações e perdemos as 4. E aí nós perdemos 50, 50, 100 e 100. Né? 50 mais 50, 100. 100 mais 100, 200. Com os outros 100, 300. Não sei se a conta ficou... mas deu para entender, né? Dá 300 o total, dividimos isso por 4, a média fica em 75. Ou seja, quando a gente perde, em média nós perdemos 75. E quando nós ganhamos, ganhamos 150. O nosso payoff, a nossa razão, é de 2. Porque nós ganhamos 2 vezes, em média, o que nós perdemos. Nós podemos ter um payoff de 3, 4, 5 e também só o payoff não quer dizer que uma estratégia é vencedora ou não. Por exemplo, posso ter o payoff de 5, só que se eu tiver uma taxa de acerto muito baixa, mesmo com payoff de 5, não vai ser suficiente. Então, para nós sabermos se uma estratégia é vencedora ou não, um cálculo que eu costumo fazer é o seguinte: eu pego payoff vezes taxa de acerto. Vamos pegar o exemplo aqui, nós temos um payoff 2 vezes 50%. Isso dá 1. Nosso resultado entre a razão e a taxa de acerto, entre o payoff e a taxa de acerto, é 1. Como que eu sei se 1 é um bom número ou não? Se o resultado for 0,5, quer dizer que este operacional empata. Tá? 0,5 é o ponto de corte. Então fez o cálculo, payoff vezes taxa de acerto, faz a taxa de acerto percentual mesmo, tá? 50%, 60%, 30%, enfim, calcula com percentual. Se o resultado for 0,5, ok, este operacional ele empata, é 0 a 0. Tá? Se for acima de 5, é lucrativo, abaixo de 5 não é lucrativo. Tá? Essa é a forma para a gente saber se um operacional é lucrativo ou não. E, Francesco, qual é um bom resultado aí? Cara, quanto maior, melhor. Tu podes usar este dado, né, este indicador que vai ser gerado por este cálculo, para tu fazer um comparativo entre as tuas estratégias e ver quais delas estão performando melhor. Ok, aí a gente olhou o lado teórico, né? O lado quant da questão, né? Poxa, se eu tiver uma estratégia com uma taxa de acerto de 10%, mas que, poxa, seja o resultado 50 para 1, ok, é super favorável e é uma baita estratégia. Porém, entra uma questão, principalmente para quem é day trader, para quem faz day trade, que é o emocional. E aí é mais complicado. Por quê? Eu busco, normalmente, taxas de acerto um pouco superiores a 40%. Porque se a gente acaba tendo um operacional que tem uma taxa de acerto muito baixa, isso vai machucando durante os dias, durante as semanas, o nosso psicológico, o nosso emocional. Se a gente passa um longo tempo ali no negativo naquela estratégia, acaba atrapalhando o nosso emocional, inclusive em outras operações e também na própria operação deste setup, por exemplo. Porque tu faz uma entrada, perde, faz outra entrada, perde, faz uma terceira, perde, faz uma quarta e essa quarta começa a andar ao teu favor,
só que tu tá com receio de perder novamente. Isso faz com que tu saia do trade antes, faz com que aumente a tua ansiedade durante o operacional. E na maioria das vezes, isso não é 100%, mas na grande maioria das vezes acaba que o trader não segue a regra, né? Não deixa a operação correr até o alvo e acaba saindo antes. E aquela proporção que deveria ser 5, 6, 7 para 1, né, de um operacional com uma taxa de acerto mais baixa, ela acaba diminuindo e aí acaba não dando certo. Então, operar com taxas de acerto baixa é possível? Sim, é possível. Eu recomendo? Não, é mais complicado. Por quê? Por causa do psicológico. Não quer dizer que uma taxa de acerto baixa não seja lucrativa. Francesco, ok, então, poxa, vou buscar estratégias que tenham uma taxa de acerto alta. Também aí entra o cuidado na outra ponta. Tem uma taxa de acerto muito alta, normalmente tem uma razão pequena. Ok, se tiver uma taxa de acerto alta e razão grande, perfeito, é o mundo perfeito. Parabéns, tu conseguiu uma estratégia super interessante. Mas é muito complicado ter uma estratégia desta forma. É muito difícil. Wake up, you piece of shit! Tá? Mas vamos dizer que nós conseguimos uma taxa de acerto super alta para que a gente tenha o emocional mais tranquilo, mas que tem uma razão muito baixa. Qual é o problema aí? O problema nesse tipo de operacional, se tu pega uma sequência ruim de dias e tem 2, 3, 4 operações com prejuízo na sequência, e isso pode acontecer, isso é normal, isso vai machucar bastante e vai levar um longo período para que tu recupere esse prejuízo. Então, uma razão muito baixa também tem este fator, a demora para que tu recuperes aquele prejuízo que tu levou num período ruim. Então, tem que tomar este cuidado. O ideal é o meio termo, uma boa taxa de acerto com uma boa razão. As minhas estratégias normalmente têm uma taxa de acerto entre 40% a 55%, com uma razão de 1,5 a 2,5. Este é o melhor que eu consegui até hoje nas minhas estratégias. Certamente existem pessoas com resultados melhores, certamente existem pessoas que se adaptaram a operar de uma maneira diferente, seja com uma taxa de acerto baixa e com uma razão alta, seja com uma taxa de acerto alta e uma razão baixa. Enfim, não existe regra, não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona melhor para você. Eu sempre procuro preservar demais o meu emocional, o meu psicológico, porque eu dependo dele para ganhar dinheiro. Então, mesmo que eu tenha uma estratégia que tenha um resultado melhor que todas as minhas estratégias, porém ela tem uma taxa de acerto baixa, eu não opero, tá? Eu não clico, por quê? Para preservar o meu emocional. Beleza, gurizadinha? É isso. Se vocês acharem que esse vídeo te agregou de alguma forma, curta o vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, é super importante para mim. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!